Shalom a todos, estamos aqui novamente no projeto Conexões, algo muito único e especial. Hoje vamos aproveitar que acabou de acabar Pessach, 5.770, um tempo de redenção, um arquétipo de redenção, e vamos falar de assuntos de redenção. Talvez não exatamente como as pessoas estejam acostumadas, mas certamente algo que vai mostrar para as pessoas um pouco mais o sentido profundo de uma redenção. A gente pode se auto-redimir, ser redimido e redimir outro. Redenção é um assunto muito importante, porque tudo que existe, já existiu e existirá, serve exatamente para o propósito da redenção final. É para isso que o mundo existe, para que a gente chegue nesse ponto máximo da realidade. Então, todos os eventos, tudo que existe, que vocês possam imaginar, no nível particular e no nível geral, saibam que tem um Ribono Shel Olam, um mestre do universo, que está literalmente guiando esses eventos para que a criação possa voltar ao nível do Éden e mais. Então, é claro que isso faz daqui, da nossa realidade, do nosso mundo, um grande palco, onde coisas acontecem, as pessoas têm a oportunidade de usar o seu livre-arbítrio e, portanto, todos nós constantemente podemos ser redimidos na medida que nós nos alinhamos com a Torá, com a palavra de Deus, com as leis espirituais vigentes do nosso universo. Cada grau de alinhamento representa um estágio de redenção, que seja particular, ou ele pode ser uma redenção como de um povo, o que foi celebrado em Pessach agora. E se Deus quiser, teremos uma redenção final, mundial, universal. Então, hoje eu vou trazer algo diferente para vocês, mas que eu acho que é bastante pertinente para esses assuntos de redenção. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de ciência. Eu sempre explico para vocês que a natureza é Hashem. Só que a natureza é Hashem no nível de sua expressão, chamada Elohim. E a ciência é um instrumento de estudo da natureza. Portanto, segue a lógica mais elevada que a ciência pode e deve ser usada como um instrumento de revelação da luz de Deus no mundo, porque está revelando aspectos da natureza, que é Elohim, que é Deus. A natureza é apenas uma luva para Hashem, mas é Ele mesmo. Não existe natureza, existe Deus agindo nesse grau para o benefício das suas criaturas. Então a ciência é um instrumento que busca revelar os aspectos, condições, parâmetros, forças
etc. Tudo aquilo que Hashem fez na sua obra grandiosa. Então, é totalmente razoável e devido, e vou mais longe, necessário para trazermos a era messiânica que haja, portanto, uma convergência de Torá e ciência. Muito bem. Então eu vou contar uma história para vocês de ciência. Em 1919, um certo matemático não muito conhecido, chamado Theodor Kaluza, fez uma proposição curiosa para a época, que o mundo, na verdade, tinha mais do que as 3 dimensões físicas que estamos acostumados ou conscientes. Ou seja, além do que a gente poderia dizer esquerda para direita, frente e trás, para cima e para baixo, as 3 dimensões básicas. A propósito, eu faço um parênteses que esse assunto desse movimento com a minha mão está hoje na Parashá Shmini, na leitura sobre os corbanotos, as oferendas feitas pelos filhos de Aharon, etc. E fala exatamente sobre esses movimentos, para vocês verem que não existe coincidência, coincidência é Deus agindo no anonimato. Então, até isso, assunto dimensional. Até porque esses movimentos que os sacerdotes, os Kohanim, faziam justamente eram retificações no grau físico. Então até os próprios movimentos tinham funções espirituais. É apenas um parênteses, não vamos entrar nisso agora. É que eu realmente lembrei disso. Mas igual, Kaluza, portanto, estava propondo que deveria existir dimensões do espaço a mais do que aquelas que nós percebemos e por alguma razão nós não podemos vê-las, presenciá-las, senti-las de alguma maneira. Ele se apoiou em ideias anteriores. Ele acabou ficando muito conhecido por causa disso. Porque em 1907, se não me falha a memória, Albert Einstein estava ganhando notoriedade a respeito da teoria especial da relatividade que ele havia publicado, etc. E nesse período, se não me engano, ele publicou a teoria em 1905, mas em 1907 ele já estava famoso, apesar de ser um homem jovem. E nesse período ele resolveu que ele queria assumir para si um outro projeto. Ele queria entender o que ele chamou de força global, universal, da gravidade. Algo que é razoável que ele quisesse trabalhar em cima, porque era um assunto conhecido da época. Existem algumas forças na natureza. A força da gravidade é uma delas, não é a única, são 4 forças: eletromagnetismo, gravidade, a força fraca e a força forte. São nomes, enfim. Mas naquela época só se conheciam 2 forças: gravidade e eletromagnetismo. Então fazia parte, uma vez que ele representava a transição da física clássica de Newton para o que aconteceria, ele estava interessado em tentar entender, no nível de Einstein, entender era uma coisa muito profunda, muito intensa, a força da gravidade, que parecia atuar de uma maneira universal. Veja bem, até Newton, muito antes, sabia como calcular a gravidade. O problema do cálculo não era um assunto que Einstein
estava tão interessado. Mas Newton não sabia como que a gravidade funciona exatamente. O que quer dizer funcionar? Significa o seguinte: como pode ser que o Sol, por exemplo, estando a 93 milhões de milhas daqui, da Terra, pode exercer influência aqui, do ponto de vista da gravidade, afetar a gravidade da Terra? Como é que o Sol consegue, falando uma linguagem simples, atravessar, de alguma maneira, alcançar a Terra com todo esse espaço inerte que existe entre nós aqui e o Sol lá? Como é possível? O que carrega essa influência? É isso que Einstein estava interessado em saber. Algo muito interessante quando você para pensar e tem esse interesse. Muito bem. No seu gênio, Einstein entendeu que o meio que transmite a gravidade é o próprio espaço. Assim ele entendeu. Ou seja, ele entendeu o seguinte, que o espaço é simples, achatado, sem ondulações, sem nada. O tecido do espaço é absolutamente simples se não existe matéria presente nas redondezas. Assim Einstein explicou. Agora, se existe matéria presente no ambiente espacial, naquele sistema solar, etc, etc, isso causa, e aí vem a grande ideia de Einstein, que obviamente foi provada, etc, e é conhecida, isso causa com que o tecido do espaço seja distorcido e curvado. A matéria tem esse efeito no tecido do espaço, que a gente achava anteriormente que seria algo inerte, vazio, achatado, simples. É, se não houver matéria por perto. Mas quando existem esses grandes astros, etc., o tecido é distorcido e curvado. Isso é muito importante. Porque dessa maneira é que a força da gravidade é, entre aspas, comunicada através justamente dessa distorção, dessas ondulações. A Lua é mantida em órbita porque justamente ela gravita como que num vale. Por causa do que? Justamente a Terra exercendo essa força gravitacional nos seus arredores. Então, a Lua gravita na Terra, nesse vale, e a Terra, num outro grau e nível, que a gente chama de órbita, também orbita ao redor do Sol através desses vales, dessas distorções que fazem ela orbitar dessa maneira ao redor do Sol. Ou seja, o próprio Sol, Terra e Lua criam, em virtude de sua própria presença, as distorções no espaço que propiciam com que a gravidade possa ser difundida, ou seja, exercer influência um astro no outro. Assim explicou Einstein. É maravilhoso, não é? A ideia é simples, mas muito bonita. Muito bem. E da mesma maneira que o tal Kaluza, Einstein também buscou, e buscou muito, o que é conhecido como a grande teoria de unificação. É uma ideia, eu vou trazer para vocês, como uma equação mestra que explica a maneira que as forças da natureza se integram e operam, exercem influência ou não
umas com as outras. Isso, de uma maneira simples, é essa ideia de teoria unificada, ou grande teoria de unificação, tem vários nomes. Então, olha o que aconteceu. Mais tarde, o tal do Kaluza pensou que, uma vez que Einstein foi capaz de descrever gravidade em termos de distorções no espaço-tempo, preciso fazer um rodapé aqui também relativo a Einstein, que ele é que nos trouxe a junção do termo espaço-tempo, querendo dizer, ele revelou ao mundo a ideia tão importante de que o tempo e o espaço são conectados intrinsecamente. Então, por isso que eu uso a expressão espaço-tempo. Voltando. Então, assim como ele viu que Einstein pôde, na verdade, descrever a gravidade em termos dessas distorções ou ondulações no espaço-tempo, então ele resolveu que gostaria de tentar a mesma coisa com a outra força conhecida na época. Só duas eram conhecidas. A força fraca, eletrofraca, tecnicamente falando, e forte, não eram conhecidas. Forças de outras instâncias. Não vem ao caso agora. Mas eletromagnetismo era conhecido, que é a força responsável pela eletricidade, pela atração magnética, etc, etc. Talvez, ele pensou, e é conhecido e documentado tudo isso na história da ciência, que essa força também pudesse ser explicada em termos de distorções e curvas. Assim como a gravidade, eram as duas forças conhecidas do universo. Se uma foi, a outra também deve poder. Muito bem. Entretanto, isso criou uma questão curiosa. Mas nós estamos falando de distorções e curvas aonde? Porque Einstein já tinha usado a ideia de distorções e curvas no espaço-tempo para descrever a gravidade. Não tem mais nada para curvar ou distorcer. Aí que vem a coisa interessante desse cientista, esse matemático, Kaluza. Então ele pensou o seguinte, veja como a mente científica opera. Bem, então a gente precisa, talvez seja necessário, alguma dimensão a mais. A dimensão espaço-tempo, ela resolve, através das ideias de Einstein, esse processo de transmissão de gravidade, de influência. Então, talvez, para conseguir explicar eletromagnetismo, eu preciso de mais uma dimensão. Assim ele postulou. Eu preciso descrever uma outra força, eu preciso de mais uma dimensão. Pode parecer simplista, mas a mente científica, obviamente, ele tinha aonde se apoiar para esse tipo de abstração, é claro. Então, o que ele fez? Ele imaginou que, na verdade, o mundo era constituído por 4 dimensões físicas e não 3. E aí, eletromagnetismo poderia distorcer e curvar nessa 4ª dimensão. Foi assim que ele imaginou. Aí ele foi realmente escrever as equações para tentar provar o seu caso. Equações que descrevessem essas distorções, essas curvas nesse espaço de 4 dimensões que ele estava propondo, e não 3. Tudo bem, ele encontrou as equações que Einstein tinha usado para explicar essa curvatura do espaço-tempo baseado num universo de 3 dimensões, mais uma do tempo, então, nas dimensões de espaço-tempo. Tudo bem, ele achou, isso era conhecido, para explicar a questão da gravidade. Entretanto, ele encontrou mais uma equação, trabalhou numa equação, para poder justamente se ajustar à ideia desse universo que ele propunha, que teria uma dimensão a mais,
que ele estava propondo para ver se pudesse explicar a questão da influência que exerce o eletromagnetismo. Muito bem. E quando ele realmente se deu conta e olhou essa equação particular, ele ficou muito entusiasmado, porque ele percebeu que essa era a conhecida equação que descreve a força do eletromagnetismo. Então, ele achou, naquele instante, que ele tinha descoberto uma grande teoria de unificação, que através desse universo de uma quarta dimensão física, etc., ele não entrou nos detalhes por que a gente não enxerga ela ou não, tudo bem. O ponto é que, quando ele viu, através da sua obra, que para dar certo esse tipo de resultado, ele acabou com a mesma equação que define o próprio eletromagnetismo, ele entendeu que então ele achou alguma espécie de teoria que unifica essas duas forças, gravidade e eletromagnetismo. E existe uma anedota curiosa sobre ele, que realmente ele é um homem teórico, abstrato, e que acreditava nessas coisas. É dito que ele foi conhecido por ter aprendido a nadar através de estudar um manual de nado. Ele arriscou a vida na teoria. Esse era um homem que arriscava a vida realmente na teoria. Ele estudou um manual de como nadar e aí ele foi para o mar nadar. Então, era um cientista de verdade, muito preocupado com isso. Muito bem. Continuando. Vamos olhar isso de uma maneira um pouco mais prática. Se existem, então, mais dimensões de espaço, cadê elas? Por que nós não a vemos? E uma outra questão é, isso funciona na prática, no detalhe do mundo ao nosso redor, ou é algo que apenas funciona em teoria? A primeira questão, onde é que elas estão, já que nós não vemos essas dimensões, essa questão foi resolvida por um outro cientista, em 1926, chamado Oscar Klein. Na verdade, mais tarde, formou-se um par muito importante na ciência, chamado Kaluza e Klein, por causa da compatibilidade de pensamentos, mas não vamos entrar nisso hoje. Esse cientista Klein quis responder a essa primeira pergunta: cadê essas outras dimensões que a gente não enxerga? Então, ele explicou de uma maneira curiosa. Ele falou que dimensões se apresentam de duas variedades. Assim ele fala. Uma que são dimensões fáceis, grandes de serem vistas, óbvias, evidentes, e outras dimensões que são minúsculas e são enroladas, literalmente, curvas em si mesmas. E são tão pequenas que, apesar de elas nos envolverem, nós não conseguimos as percebê-las de forma alguma. Existem alguns exemplos para a gente entender como isso funciona no nosso grau de realidade. Não é tão difícil. Imagine que você olhasse através da janela do seu apartamento um poste na rua com fio, etc. E você, olhando esse poste, você não percebe, mas na verdade tem umas formiguinhas andando lá no fio desse poste. Na sua perspectiva, o poste e o fio ainda se encontram no nível da dimensão grande, reconhecível pelos nossos sentidos. Mas se você se aproximar desse poste, lembra que eu falei que tem uma entidade lá, tem uma formiguinha.
Na verdade, se você puder fazer um zoom nessa cena, você vai ver que, de acordo com o seu instinto e desejo, a formiga não só anda no fio dessa maneira, como você está enxergando essa dimensão, mas ela também anda ao redor desse fio elétrico, mas que você, da tua perspectiva, obviamente não enxerga, porque ela está curvada em si mesma, essa dimensão. Essa pequena entidade, essa formiguinha, ela, para ela é indiferente. Ela pode tanto andar na matriz dimensional que nós entendemos, como ela pode também entrar nessa pequena dimensão circular, por assim dizer. Não é tanto uma questão geométrica, mas sim algo que para nós é completamente invisível olhando da janela do seu apartamento. Acho que esse é um exemplo forte e fácil de entender como é possível que você possa estar olhando para a dimensão, entre aspas, grande e fácil e não perceber as dimensões minúsculas, por assim dizer, como Oscar Klein explicou. De fato, de uma maneira mais geral, se você pegar qualquer objeto físico e você fizer esse experimento de um zoom nele para tentar identificar aquilo que o constitui, do ponto de vista das partículas, etc., na matéria, literalmente, você vai poder sempre olhar as coisas sob o ponto de vista das nossas dimensões que nós reconhecemos. Mas se você fosse uma criatura extremamente pequena, você poderia, entretanto, andar, por assim dizer, metaforicamente, nessas dimensões que são curvadas em si mesmo. Tenta imaginar uma coisa que me veio agora na cabeça, um colchão de molas, onde você tem uma matriz, uma estrutura de metal, e tem as molas que são curvadas em si mesmo. Se você é uma formiguinha, você pode andar na matriz de 3 dimensões, como está acostumado, como nós vemos, mas ela também pode assumir agora e entrar dentro desse circuito circular menor. É mais ou menos essa ideia que eu estou tentando trazer para vocês. Só que essas dimensões estão tão ocultas dentro da matéria que a gente não consegue percebê-las. É um fato. Entretanto, tudo bem, isso tudo é muito interessante. Entretanto, Einstein e outros tentaram, como é o modo correto, científico, provar tudo isso que eu acabo de explicar para vocês matematicamente. Foi feita essa tentativa. Mas eles não conseguiram. Aparentemente, algum problema com a massa do elétron, etc., a matemática não estava dando certo para afirmar essa teoria unificada. E depois de alguns anos de pessoas tentando, etc., lá para os anos 50, 1950 e pouco, etc., acho que ainda em vida de Albert Einstein, essa ideia, por mais estranha e maravilhosa que seja, ela foi abandonada. Ela desapareceu. Tendo passado muitos anos, uma coisa nova aconteceu no nosso tempo, na nossa geração agora, mais recente. Já faz algum tempo, mas certamente um pouco distante de toda essa ideia que eu trouxe para vocês. Uma nova tentativa de explicar uma grande teoria de unificação das forças da natureza foi trabalhada e está sendo. Esta é chamada a teoria das cordas, ou supercordas.
Quando a gente primeiro lida com a teoria das cordas, para facilitar, eu vou falar cordas e não supercordas, mas implícito é supercordas. Quando a gente começa a lidar com esses assuntos, aparentemente não diz nada, não tem referência nenhuma com essas ideias de dimensões extras que lá atrás esses cientistas tentaram entender. Mas quando você estuda a teoria das cordas com mais profundidade, você vê que, na verdade, essa ideia lá atrás, ela agora ressurge de uma maneira brilhante. Então, um novo fôlego para ideias antigas e muito importantes como paradigmas da realidade, do seu ponto de vista da natureza. Veja bem, a teoria das cordas tenta explicar, basicamente, quais são os constituintes da matéria, do seu ponto de vista mais fundamental e indivisível. Esse é o objetivo dessa teoria. Por quê? Porque disso depende, do seu ponto de vista científico, tudo que existe no mundo, toda a matéria, tudo é feito desses blocos fundamentais da matéria, como a gente poderia dizer. Veja bem, eu vou tentar explicar de maneira fácil e resumida a teoria das cordas para você nessa aula de Torá. Um momento muito bom para a gente falar disso. Então, se você examinar uma coisa, um objeto, seja o que for, e cada vez adentrá-lo mais no nível microscópico, eventualmente você vai chegar no nível atômico dele. Isso é conhecido. Isso significa que também você vai poder observar, através de instrumentos, etc., que elétrons estão lá orbitando um núcleo desse átomo. Conhecido isso, com nêutrons e prótons. Isso é relativamente antigo e conhecido. Seriam as partículas, assim acreditava-se, fundamentais da matéria. Entretanto, mesmo esses nêutrons e prótons, eles, na verdade, com a passagem dos anos, isso foi sendo descoberto, possuem partículas fundamentais ainda menores. Elas são chamadas, tem toda uma zoologia de nomes aí incríveis, mas de uma maneira geral, para a gente não entrar em tantos detalhes, elas são conhecidas como quarks. Os quarks são essas partículas, de modo geral, que estão dentro ou constituem nêutrons e prótons. Assim que funciona. E a ideia convencional para aí, basicamente, a gente estaria já no nível chamado subatômico, que constitui a matéria. A realidade, tudo que é físico, que está ao nosso redor. Agora, a teoria das cordas vai mais profundo ainda, o que é fantástico. Eu vou explicar. Ela afirma que dentro dessas partículas subatômicas existem filamentos de energia que vibram, dançam. Talvez vibram é uma boa expressão. Muito parecido com a vibração, por exemplo, da corda de um violino, que através das diferentes vibrações da corda, ou das cordas de um violino, são produzidos diferentes notas musicais, dependendo das características dessa vibração. Aliás, é por isso que é chamado teoria das cordas. Empresta-se o nome dessa ideia musical.
Essas cordas, na verdade, a gente pode dizer tecnicamente que o que está acontecendo com o violino é que diferentes padrões vibratórios, diferentes frequências estão sendo geradas. Cada frequência representa um som diferente, falando de uma maneira simples. Muito bem. No caso dos filamentos de energia que constituem as partículas subatômicas, chamadas quarks, esse movimento vibratório, ele não gera notas musicais, obviamente, apenas uma metáfora para isso. Não. Os diferentes padrões e frequências desses filamentos de energia que vibram geram as partículas elementares que constituem toda a riqueza, toda a matéria que nos envolve no universo. O resultado das cordas, na teoria das cordas, são as partículas. Enquanto que no violino, por exemplo, são as notas musicais, aqui são os blocos fundamentais da matéria. Isso é extraordinário, porque aí você vê unificação. Sim, claro. Por quê? Porque toda espécie de partícula, elétrons, quarks, partículas radioativas, fótons, gravitons, tem toda uma série de elementos, cada um ligado a forças diferentes e aspectos diferentes da natureza, todos são então construídos de uma única, entre aspas, entidade, que são essas cordas que vibram. E que, dependendo da vibração, essas partículas são formadas, geradas de alguma maneira. Aqui você tem unificação de ideias. Ou seja, isso significa que a matéria e as forças da natureza surgem sobre a rubrica, a assinatura dessas cordas vibrantes. Do seu ponto de vista conceitual, é uma maneira muito bela de apresentar uma teoria unificadora que explicaria como essas forças da natureza e a matéria interagem, operam, se influenciam. A raiz de todas essas partículas, essas literalmente elementos fundamentais da realidade. Olha que coisa bonita. Muito bem, vamos continuar. Entretanto, tem um pequeno problema para essa teoria unificada funcionar. A matemática, cálculo para provar, fazer a teoria das cordas dar certo, não funciona num universo de 3 dimensões. Apesar de ser uma teoria linda, a ideia ser maravilhosa, não funciona. Vou mais longe. Não funciona num universo de 4 dimensões também. Então a ideia do Kaluza também não daria certo. Pela matemática, não dá certo. E tem que dar, senão é fantasia. Tem que ser provado matematicamente. Também não funciona no universo de 5 e nem de 6 dimensões. Se você realmente estudar esses assuntos, você aprende que somente funciona no universo de 10 dimensões, mais uma do tempo. 10 Sefirot, 10 dimensões. Isso é outro assunto, mas é verdade. Ou seja, de uma maneira verdadeira, as propostas de Kaluza e Klein de que o universo deve ter dimensões
ocultas que nós não enxergamos, tem que ser verdadeiro. Eles abriram realmente um campo extraordinário. Não chegaram a desenvolver, como os cientistas de hoje em dia ainda estão trabalhando, mas abriram. Realmente, a teoria das cordas, ela opera nesse modelo que eu mostrei para vocês, como as partículas são geradas através das vibrações, etc, etc, somente no universo que a gente diria tem 10 dimensões. Claro que muitas perguntas surgem, mas tá bom, mas o fato é que, do seu ponto de vista observável, nós temos 3 dimensões espaciais e uma do tempo, são 4 dimensões. Cadê as outras 6? Bom, foi que nem foi explicado, elas estão lá ocultas. Lembra a história da formiga ao redor do cabo? Estão ocultas. É estranho isso, porque pode passar a impressão para a pessoa que os cientistas estão só tentando ocultar dimensões. Tá lá, pequenininho, microscópico, num grau que você nem imagina. Tá aqui, você passa a tua mão no ar, você está passando por todas essas 10 dimensões e você nem percebe nada disso. Você tem essas cordas vibrando, teoricamente, em hiperespaço, que você não percebe isso de uma maneira revelada. Mas será que, por outro lado, todo esse assunto nos pode ensinar alguma coisa sobre o nosso mundo? Eu não acho que a ideia dos cientistas seja de apenas resolver algum problema matemático e ocultar essas dimensões. A pergunta sempre existe: será que tudo isso é só uma estrutura matemática interessante, um problema intelectual, científico, ou de fato isso traz informações valiosas para nós? Veja bem, para a gente poder responder isso, nós precisamos poder testar que existem essas outras dimensões, para sair do âmbito teórico e entender como isso pode mexer na nossa conceituação sobre a realidade. Como pode ser testado isso? Muito bem. Pode e foi, e está sendo e continuará sendo. Olha que coisa. Na semana passada, exatamente na terça-feira, dia 30 de março de 2010, primeiro dia de Pessach, o dia da saída do cativeiro, da redenção. Em CERN, perto de Genebra, num túnel oval de 27 quilômetros, chamado o Grande Colisor de Hadrons, um projeto extraordinário. Lá iniciavam-se colisões de partículas subatômicas de energia muito elevada e muito próximo à velocidade da luz, onde feixes dessas partículas circulam em direções opostas. Um vai nessa direção, o outro vai nessa direção. E com aparelhos sofisticados, e quando é estabelecido pelos cientistas, essas partículas, dentro desse grande acelerador de partículas, colidem de modo violento, simulando até resultados como o do Big Bang, de acordo com a teoria científica. Muito bem. O que acontece quando essa colisão ocorre? O que acontece, que eu vou colocar mais em termos de a esperança científica
porque isso precisa ser mapeado e trabalhado por gente especializada durante bastante tempo, é que se houver suficiente energia nessa colisão, ela ou dela serão ejetados, uma boa palavra, escombros, restos, partículas. Então, através do choque, vai existir uma dispersão de energia, escombros energéticos, é uma maneira de explicar o resíduo de certas partículas. Como, por exemplo, o graviton, que é uma partícula responsável pela transferência de gravidade. Muito importante isso. E esses escombros, através dessa grande energia extraordinária, assim é a teoria, que será provada na prática, eles garantem, esses escombros vão escapar da nossa dimensão e entrar em alguma outra dessas dimensões. Essa é a ideia que está sendo realizada nesse grande projeto mundial. Não é brincadeira isso. Elas vão ser forçadas como partículas a serem absorvidas em outras dimensões. Como é que a gente sabe disso? É fácil, é só medir a quantidade de energia depois da colisão e antes. Se a quantidade de energia depois da colisão for menor do que a quantidade de energia antes da colisão, significa que, pela lei da conservação da matéria, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Onde foi parar o resto da energia? Ela só pode ter sido, obviamente, absorvida num outro grau de existência. Leia, em alguma outra dimensão. Essa é a ideia. Isso será, portanto, uma evidência que a energia escapou. Isso, se ela puder escapar, tem vários detalhes, no padrão correto, e puder ser calculado precisamente pelos computadores. Não é brincadeira o que está sendo tentado lá. Buscar, examinar outras dimensões. Para pensar na quantidade de informação, de tecnologia, de ciência envolvido nisso. E aí, se isso acontecer, realmente veremos que as dimensões estão lá de fato e que a teoria é provada. Isso é realmente uma coisa muito excitante e extraordinária. Mais extraordinário ainda é o fato que esse processo de redenção da nossa capacidade de compreender o universo teve início em termos de finalmente poder sair da teoria e vermos na sua revelação, na prática, exatamente em Pessach, exatamente no dia que é o arquétipo de todas as redenções do mundo. Algo muito, muito profundo, muito intenso, você entender isso. Realmente, nada acontece por acaso. Isso é a mão guiadora, a Ashgaha Pratita, a providência divina atuando, que tem um plano divino, como eu falava no início da aula. O plano em direção à redenção final do único e verdadeiro Mashiach. Então, precisa existir todo um processo. Tá bom, alguns já têm a fé plena e já vivem uma vida messiânica. Tá bom, graças a Deus, Baruch Hashem. Mas não é assim para todo mundo. O mundo inteiro precisa cooperar, na verdade, para que haja essa convergência messiânica. Então, olha que coisa, no dia, podia ter sido qualquer outro dia do ano, mas justamente esse projeto, pela primeira vez na história da humanidade, vai estar tentando, efetivamente, já foram feitas experiências naquele primeiro dia de Pessach, para mostrar que existem outras dimensões. É uma coisa fantástica isso. A coisa não acaba aí. A gente pode e deve ir mais profundo, ou em outras direções. Tudo que eu falei para vocês até agora também tem uma relação estreita com outro assunto que hoje está em evidência no mundo científico, que é o assunto de matéria escura e energia escura. São relacionados com isso.
Vou falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender. Essencialmente, não existe suficiente matéria no universo para que as galáxias possam estar estruturadas como estão. Para que haja a sua configuração, precisaria existir mais matéria, mais gravidade, a gravidade atrai. Para que existisse essa configuração como nós entendemos no mundo, no universo, teria que existir mais matéria. Está faltando matéria suficiente para que o universo observável possa ter a estrutura que tem. É essencialmente isso. E também tem a ver com assuntos de aceleração entre as estrelas, as galáxias, etc. Porque o fato é que algo gruda as galáxias para que elas não voem à parte. Algo mantém elas unificadas nas suas formas, por assim dizer, mas não é a quantidade de matéria que elas têm. Não seria suficiente pelas várias medições científicas. Falta alguma coisa. Essa é a base simplificada da ideia de energia escura, de matéria escura. Também a rotação das galáxias, uma em relação à outra, porque existe todo o assunto de aproximação e repulsão gravitacional, e tudo isso não dá. O universo não tem suficiente matéria para fazer essa contabilidade, vamos dizer assim. Existem outros assuntos sobre isso. Deveria existir mais matéria. Então, o que foi postulado fortemente, uma coisa realmente extraordinária, é que existe um tipo de matéria que não sofre nem efetiva qualquer interferência com a luz. O que é escura intrinsecamente, porque ela não emite luz nenhuma e não há nenhuma refração de luz. Ela não interfere com a matéria. Uma coisa realmente extraordinária. No entanto, ela aparentemente, e qualquer dia eu explico para vocês como isso funciona, ela parece que estabelece como que uma moldura, um halo, uma aura, usando uma palavra mais abstrata, que segura a forma do universo. Os cientistas fazem modificações de cor e de presença de gravidade, etc. E dá para você perceber a estrutura da matéria escura afetando as galáxias. E você vê que tem muito mais matéria escura do que tem matéria ordinária, como os nossos olhos veem, ou como o telescópio Hubble pode ver lá em cima. Hoje em dia já tem técnicas para fazer isso, através de várias técnicas. Realmente, eu não quero entrar nesses detalhes agora, mas dá para a gente ver como isso funciona, como tentando provar justamente essas ideias. Eu não quero continuar aqui, apesar de ser uma área que muito me agrada. O ponto é que, de uma maneira bem geral, as 6 dimensões que são ocultas, autocurvadas, sei lá, expressão usar, que são tão pequenas, etc., que foram dimensões que se enrolaram dessa maneira após o Big Bang, elas, de uma maneira geral, a ciência afirma que fazem ou criaram essa matéria escura, que é a matéria que estaria faltando no universo. Tecnicamente, a matéria escura ela é responsável por 23% da matéria do universo, enquanto que a matéria ordinária que nós vemos por aí, ela não é mais do que 4,6%. E o resto que falta, um tanto, aí 70%, é energia escura. É outro assunto para a gente discutir em alguma outra aula. Muito bem. Nós vamos indo em direção ao nosso final aqui. E daí?
O que isso tem tudo a ver? Tudo bem, entendemos o processo de redenção desse momento no tempo e espaço tão profundo, mas agora estou entrando na questão de matéria escura, outros assuntos de ciência, de cosmologia, etc. Qual é o ponto? O ponto é que essa associação de matéria escura e as outras dimensões significa, de acordo com o pensamento científico, que a matéria escura é a matéria de outros universos paralelos ao nosso. Né? E como ela exerce uma função de gravidade, porque ela faz com que as galáxias se mantenham na sua forma, então existem ideias de que em algum grau é como se houvesse um escape, por um lado, um vazamento de um universo para outro, e o que tem essa matéria escura que não reflete luz, que tem certas propriedades, mas que a gente não pode provar exatamente, etc. E que alguns dizem que por isso que elas conseguem ficar justamente presas, associadas à galáxia. É como se houvesse, na verdade, um alinhamento entre uma galáxia aqui no nosso universo e uma outra em outro universo. E o efeito é exatamente essa matéria escura, essa halo ou aura que eu chamei, que segura as galáxias nas suas formas, etc., mantendo o universo coeso, como nós entendemos, como a ciência está explicando. Mas aí que vem a coisa interessante. Não que até agora eu não tenha falado alguma coisa interessante, mas tem mais um detalhe. Esses universos paralelos, ou dimensão, ocultas, curvadas, etc., que são ligadas com essa matéria escura, na verdade, que não reflete luz, que não tem luz nenhuma, isso, sob o ponto de vista espiritual, tem uma importância de grande significado, porque o que nós estamos falando aqui é que essas outras dimensões ou universos, ou na linguagem da Torá, Olamot, mundos espirituais, é tudo a mesma coisa, saibam vocês. Pelo menos alguns deles seriam o que a gente chamaria de o lado escuro do espaço-tempo, literalmente não iluminado, não reflete luz, não tem nada. Há uma dimensão escura. Porque as cordas que vibram, voltando para a linguagem da teoria das cordas, as partículas elementares específicas que lá constituem essa matéria escura, vibram numa frequência mais baixa do que no nosso espaço-tempo. E é por isso que a gente não enxerga essas outras dimensões. Mas isso tem o que é incrível, de novo, a convergência de Torá e ciência. A Torá ensina, em vários livros profundos, que criaturas, entidades, habitam esses universos escuros. Sim. E que podem, inclusive, atravessar do seu universo escuro para o nosso, como aquele vazamento que eu falei. Na verdade, esse vazamento é um assunto técnico importante, também explicado pela teoria das cordas. Por exemplo, que uma partícula como o graviton pode literalmente passear entre um universo e outro. E é por isso que explicaria que como pode ser que matéria escura, que a gente não vê, está afetando a gravidade no nosso universo. Essas entidades e criaturas também têm essa facilidade de transporte, vamos dizer assim. Isso é muito sério, porque significa que a ciência está indo em direção, pela primeira vez, de revelar aquilo que a Torá já nos ensina há milhares de anos, sobre as entidades, criaturas que vivem em domínios escuros. Existem aquelas que vivem em domínios iluminados, mas não é sobre isso que eu estou tratando hoje. Aqui
eu estou tratando de um outro domínio. E nós vamos terminar por aqui, mas eu lhe digo uma coisa, como está escrito, que virá o tempo que a glória do Senhor se revelará e toda a carne, aqui os teus olhos, todo o teu aspecto físico, sentido físico, juntamente haverá. Verá, ou querendo dizer, a glória de Deus. Ou seja, aqui a profecia de Isaías 45 está anunciando que vai vir uma época, agora essa é a minha interpretação, que o homem verá esses universos paralelos, essas outras dimensões que também fazem parte da glória do Senhor. Ou seja, o espiritual vai se tornar observável como físico. E a ciência está indo nessa direção. E talvez o que eu estou tentando dizer para vocês, nessa aula que eu considero antológica, é que essa redenção quântica, um nome interessante para isso, acaba de se iniciar. Em Pessah 5770. E se Deus quiser, falaremos em outra oportunidade mais sobre esses universos paralelos menos iluminados e a interferência que eles têm na nossa vida, não só em termos de gravidade segurando as galáxias, etc., mas sim outras considerações que eu vou trazer, se Deus quiser, para que possamos todos crescermos em amor e temor a Deus e entendermos que as coisas são muito mais profundas do que as pessoas estão entendendo sobre a realidade. E dessa maneira nós estamos fazendo o nosso papel também de literalmente apressar a vinda da era messiânica e que isso seja muito em breve em nossos dias. Amém. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém. Shalom. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima vez, se Deus quiser.